Por que empresas do mundo inteiro estão comprando milhares de bitcoins por dia? Quem é o responsável por essa adoção massiva? E mais, o que essas empresas enxergam que o resto das pessoas não enxerga? Todo mundo esperava que a adoção massiva dos criptoativos e principalmente do Bitcoin se daria no varejo, com as pessoas comuns. Mas o que nós estamos vendo é justamente o contrário disso. As pessoas estão desistindo enquanto as instituições entram com peso. Como você pode ver aqui, em 2025, o varejo ele teve mais vendas do que compras, totalizando 1.000 bitcoins negativo, enquanto as instituições totalizam mais de 300 mil bitcoins em compras, só nesse ano. Por que afinal isso está acontecendo? Eu investiguei os argumentos, os responsáveis e a estratégia que essas empresas estão utilizando, e vou te mostrar tudo nesse vídeo. Bom, o mercado financeiro piscou e de repente todas as empresas do mundo querem ter um pouco de Bitcoin. Nós estamos vendo, de fato, uma corrida por bitcoins acontecendo no meio institucional e se espalhando cada vez mais para o meio estatal. Sim, estados querendo criar reservas de bitcoin. Em uma pesquisa rápida eu encontrei as seguintes notícias de empresas comprando bitcoin. A empresa do Cardone comprando mais 150 bitcoins. Sequoia, empresa pública da França, vai levantar 384 milhões de dólares para comprar bitcoin. Mais uma empresa pública levantando 4 milhões para comprar bitcoin. Metaplanet, empresa conhecida já por ter bitcoins, quer levantar mais 5 bilhões de dólares. Uma empresa que até então não havia comprado, Mega Matrix, comprou os primeiros bitcoins, 12 por 1,27 milhões de dólares. Mais uma empresa relativamente pequena, iniciando nesse mercado, comprou 4 bitcoins, totalizando 10 bitcoins das suas reservas. Empresa australiana de inteligência artificial também começou a comprar bitcoin. Empresa pública também quer levantar 1,2 bilhões de dólares para compra de bitcoin. Mais uma empresa pública da França comprando mais bitcoins, 182 por 17 milhões de euros. Forza, a empresa que já tinha 30 bitcoins, agora acaba de comprar mais 10. Empresa pública também querendo comprar 500 milhões de dólares em bitcoin. Outra empresa pública que já tem 417 bitcoins e 24 mil ethereums. E uma outra empresa que já possuía mais de 100 mil ethereums, acaba de comprar mais 30 milhões de ethereums, totalizando 457 milhões de investimento. Veja bem, isso aqui eu encontrei em 5 minutos de pesquisa no Twitter. E eu achei essas empresas que são novas ou empresas já estabelecidas comprando bitcoin. Inclusive, se você se interessa por notícias e curiosidades cripto, aqui na descrição tem o link do nosso grupo do WhatsApp, é gratuito, a gente manda um monte de informações legais lá. Mas esse movimento todo você não encontraria há 3 anos atrás, 4, 5 anos atrás. Isso aqui não estava acontecendo. Como isso começou? Quem é o responsável por esse movimento global? Bom, aqui nós precisamos falar sobre Michael Saylor. O Saylor, ele fundou uma empresa lá pelos anos 2000, que tinha a função de competir com a Microsoft. Ele desenvolvia sistemas para computadores, para empresas. Só que ele acabou ficando para trás, ele não conseguiu acompanhar a taxa de crescimento da Microsoft, que virou esse monstro colossal que está no mundo inteiro, e ele acabou ficando para trás. Uma empresa enxuta, pequena, prestando serviço para um ou outro cliente, e com as ações dessa empresa lá embaixo, e sem nenhuma perspectiva de crescimento. Até o momento em que ele começou a simplesmente comprar bitcoins. Os primeiros bitcoins comprados pela sua empresa, a Strategy, foram em 2020. Comprou 20 mil bitcoins, depois mais 16 mil, e de lá para cá ele não parou de comprar, inclusive sem se importar nem um pouco com o preço. Veja que ele está comprando bitcoin a 10 mil dólares, e está comprando Bitcoin a 105 mil dólares. Ele não está nem aí para quanto ele está pagando. O importante é acumular o máximo de Bitcoins possível. E isso vai ficar claro quando eu explicar qual a estratégia que está sendo utilizada. Hoje ele totaliza 592 mil Bitcoins a um custo de aquisição de 41 bilhões de dólares. E hoje essa reserva aqui já está avaliada em 65, quase 70 bilhões de dólares. Então veja, uma empresa que faturava pouco, que estava fadada ali ao fracasso, em poucos anos alcança um faturamento de 30 bilhões de dólares. Simplesmente comprando Bitcoin. E essa simples estratégia fez ele ganhar de todas as outras empresas que fazem parte do S&P 500, as 500 maiores empresas da Bolsa Americana. A Nvidia de lá para cá, 2020 para cá, cresceu 870%, a Tesla 170%, Facebook 119%, enquanto a MicroStrategy, empresa do Saylor, cresceu mais de 2.000%, inclusive superando o próprio Bitcoin, que cresceu 588%. Porque a Strategy ela tem uma alavancagem em Bitcoin. Então, se o Bitcoin sobe 10%, a Strategy não ganha só 10%, ganha mais que isso. Por isso que ela se valoriza tanto. E o Saylor, ele inclusive enfatiza, se você não tem uma estratégia para Bitcoin, então você não tem estratégia alguma, porque ele advoga que o Bitcoin é justamente essa nova realidade monetária global e que tanto empresas quanto pessoas devem se adaptar a essa nova realidade. Ele enfatiza também que, veja bem, é muito difícil competir com a Nvidia. A Nvidia tem um processo muito complexo de criação de microchips voltado para a indústria de inteligência artificial,
É muito difícil combater de frente com ela, mas toda empresa do mundo, por menor que seja, sabe comprar bitcoins. Tem como comprar bitcoins. E é essa estratégia que fez ele superar a NVIDIA. Ele é o grande responsável pela popularização dessa ideia. As empresas começaram a enxergar esse movimento, viram o resultado, viram que faz sentido e começaram a seguir. Principalmente aquelas empresas que o Damodaran classifica como alto crescimento não tanto, né, mas da maturidade e crescimento para frente. Essas empresas são as maiores adeptas dessa estratégia de reserva em Bitcoin. Aqui eu tenho a lista, por exemplo, das empresas públicas, como a MicroStrategy, a primeira delas, é a que mais tem. Passa aqui pela Marathon, 49 mil Bitcoins, 37 mil, e vai indo. No total, empresas públicas, tá? Não são nem empresas privadas, nós temos 140 empresas, totalizando 841 mil Bitcoins, quase ali 90 bilhões de dólares. E empresas públicas também temos gigantes aqui, com 164 mil Bitcoins, 100 mil Bitcoins, totalizando com cerca de 40 empresas privadas, que nós temos conhecimento que tem Bitcoin, muitas nós nem sabemos que possuem, totalizam 290 Bitcoins, 30 bilhões de dólares. Então só em empresas, não estou falando de governos, só de empresas nós temos mais de 100 bilhões de dólares comprados em Bitcoin. Curiosidade, nós temos até a Melius aqui, que é a empresa listada na bolsa, comprou 596 Bitcoins, praticamente todo o caixa da empresa aderindo a essa estratégia. Tudo bem, entendi. Tá todo mundo correndo por Bitcoin. No passado nós tivemos a corrida por ouro, agora é a corrida por Bitcoin. Mas por que isso está acontecendo? Qual é o sentido de tudo isso? Isso fica muito bem explicado quando nós vamos para um estudo da River, uma research que fala bastante sobre cripto. E ela fez esse estudo utilizando o caixa da Apple, que é um caixa extremamente grande, aqui 162 bilhões de dólares. E veja bem, tem toda uma estratégia aqui, olha, vamos botar um pouquinho em dinheiro, um pouquinho em bonds ali, deixa ganhando um índice, um pouquinho em títulos do governo. Alguém muito bem pago fez essa divisão. Alguém não, né? Uma equipe de pessoas, de gestores financeiros, pensou nisso daqui, fez muita conta para chegar nessa divisão que é o ideal para o caixa da Apple. E qual foi o estudo que a River realizou? Se a Apple mantivesse esse caixa bilionário só em dinheiro, sem rendendo nada, de 2020 a 2024, o que aconteceria? É o que nós temos na linha verde forte. Ela perderia 17,83%, ou seja, quase 20% de um caixa de 160 bilhões de dólares. Ela perderia muita grana. E se ela deixasse no equivalente aqui a um índice do CDI, por exemplo, que nós temos no Brasil, ainda assim ela ficaria negativo quando nós descontamos a inflação, menos 8,6%, rendendo. Não, ele não está sendo negligente, ele deixou o caixa rendendo alguma coisa, ainda assim fica negativo. Agora, e se nós deixássemos o caixa da Apple 97% na pior estratégia, que é dinheiro, que é a estratégia que perde quase 20%, e só 3% em Bitcoin. Maior parte numa estratégia horrível e a menor parte, 3%, em Bitcoin. O caixa fica positivo mais 7%. Ou seja, 7% de um caixa de 160 bilhões de dólares. É isso que as empresas estão observando. Não é fácil ganhar da inflação, gente. A inflação nominal, aquela divulgada pelo IPCA, pelo governo, tudo bem, até faz sentido. Você bota numa taxa Selic ali, você vai ficar positivo. Mas a inflação real é muito difícil de ganhar. E, em geral, esses títulos públicos não conseguem bater a inflação real. E nós trouxemos esse estudo aqui para o Brasil, que traz a mesma ideia, tá? Se você deixasse o caixa da sua empresa de 2020 até agora, em só dinheiro, você tinha perdido até mais do que a Apple. Tinha perdido 30% do seu caixa. Se você deixasse num CDI, você já ia para o positivo nesse período. Ia para 11% com 100% do CDI. Agora, e se eu deixasse uma parte no CDI, 97%, e só 3% em Bitcoin, o que acontece? Você ganha mais 11% de rentabilidade, vai para 23%. Eu não estou falando aqui de comprometer uma grande parte do seu capital à volatilidade cripto, estou falando de 3%. E quanto mais você tem em caixa, essa é a estratégia que as empresas estão observando. Para ganhar da inflação, da desvalorização real do dinheiro, elas precisam de uma estratégia fora da curva. Não basta mais deixar no CDI para sempre, num título público para sempre. E quanto mais a empresa tem em caixa, mais ela precisa fazer algo fora da curva para não perder dinheiro. E hoje, investir em Bitcoin com a empresa é ser fora da curva. É assim que você obtém os resultados da NVIDIA sem ser a NVIDIA. Aqui na Target nós assessoramos algumas empresas nessa estratégia, definimos a exposição que eles têm que ter ao mundo cripto e os resultados são parecidos com esse aqui que eu te mostrei. É um pequeno percentual
do caixa da empresa em Bitcoin, que tende a trazer uma rentabilidade realmente enorme e muitas vezes uma rentabilidade maior do que a própria atividade da empresa. A atividade de investimento se torna a principal captadora de lucros para a empresa. E se apenas 3% do caixa já fazem tudo isso, imagina 10%, 20%, 30%. Ou a própria estratégia do Saylor, né? Mais de 100% do caixa da empresa, porque ele se endivida, está em Bitcoin. Se você tem interesse, inclusive, de saber o quanto isso faria na sua realidade pessoal, na sua pessoa física, aqui no link da descrição nós temos uma simulação, onde você pode colocar um valor de entrada, um aporte inicial, um aporte mensal, e ele te retorna uma rentabilidade aproximada até o ano de 2030. Então vale você experimentar, ver qual seria o potencial de transformação que essa simples estratégia, só comprar Bitcoin, ter uma gestão mais ou menos passiva ali em cima, pode retornar para a sua vida financeira. E se você quiser uma ajuda especializada para entrar nesse mercado, para ter resultados reais investindo em criptoativos, não deixe de contar com a ajuda da Taryn. Os links estão aqui na descrição. Obrigado pela sua presença e até a próxima.